a chegada da vacina, os números de casos de Covid começaram a cair. A esperança é que em breve tudo volte ao normal. Mas como será esse novo normal? Nossa rotina mudou nesse período de isolamento e parece que várias dessas práticas irão permanecer em nosso cotidiano a partir de agora. Como ficou nossa mente após esse longo período de isolamento? Como todas essas mudanças vão mexer com nossas emoções? Hoje vamos ouvir 2 especialistas em saúde mental. Eles compartilham conosco suas visões dessa nova realidade e destacam as mudanças que, apesar de nos serem impostas, nos deram oportunidade de criar uma melhor visão de vida. Todos nós, a partir do momento em que iniciamos essa fase pandêmica, nós vivemos o luto. Um processo de luto é uma resposta que todo ser humano tem para várias situações de perda, sejam elas mortes simbólicas, que são as perdas, ou partidas, né, de pessoas que partiram em virtude do Covid. Então, assim, o que nós acompanhamos como profissionais da saúde foi exatamente esta insegurança enorme causada pelas mortes. Os números se tornaram nomes. Infelizmente, morreram pessoas muito próximas a nós. E isso, obviamente, a finitude de um nos faz lembrar da nossa própria finitude. Nós somos, enquanto espécie, uma espécie que busca a sobrevivência de toda forma, né? Esses mecanismos que nós encontramos, que nós procuramos e que nós desenvolvemos para sobreviver a essa situação e resolver então os nossos problemas, os nossos desafios, eu acho que eles vão permanecer. Muitas vezes, quando a gente enfrentou várias inseguranças e andamos num solo bastante fragmentado pelo desconhecimento que a gente estava enfrentando, a gente também teve a oportunidade de se conhecer um pouquinho mais e conhecer os nossos pares, porque foi furtada a possibilidade da gente sair, se vincular com o outro, com as pessoas de fora. E o que a gente precisou obrigatoriamente a fazer? Se vincular com as pessoas de dentro, as pessoas conhecidas, que muitas vezes se tornaram mais desconhecidas pelo novo enfrentamento desta situação de crise. Temos estudos aí mostrando que em certas situações, em certos locais, em certas faixas etárias, quase que dobrou a incidência de sintomas depressivos. Sem falar também dos problemas clínicos como aumento de pressão arterial, sobrepeso, aumento do colesterol, situações essas que são favorecidas evidentemente pelo isolamento e pela alimentação inadequada, que também contribuem para o aumento de incidência dessas condições. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu sou profissional, eu sou mãe, eu sou pai, eu preciso cuidar da educação dos meus filhos, eu preciso fazer compra, mas eu não posso sair. Quer dizer, tudo que foi novo foi ofertado nesse sentido. E é óbvio que a gente passa e entra numa situação e uma sensação de insegurança enorme. Hoje em dia não é aquela história que em empresa a gente tem que ser profissional e em escola a gente tem que ser o aluno ou o professor, não tem mais essa divisão. A pandemia nos trouxe, esta maneira híbrida, essa maneira mista da gente falar tudo que você é profissionalmente é também a tua existência e vice-versa. Então esta é uma forma da gente garantir a nossa saúde mental. O desgaste gerado aí por uma demanda excessiva de horas contínuas aí de trabalho, sem interrupção e não intercaladas aí por atividades de relaxamento, por atividade física e tudo mais. Isso faz com que o nosso organismo, nosso cérebro, desencadeie reação de estresse. Isso leva à produção de substâncias químicas, O estresse está associado ao aumento de substâncias como adrenalina, noradrenalina, o cortisol, que pode ser inclusive mensurado, na nossa corrente sanguínea. Então isso altera profundamente
as nossas reações emocionais e físicas. A gente teve que se encarar. E isso também, de certa maneira, foi importante, porque o ser humano que estava acostumado a fugir dos seus problemas, fugir de se olhar, fugir inclusive de sentir, né, a solidão, precisou forçosamente se encarar. E quando eu falo se encarar, muitas vezes isso, em termos de autoconhecimento, é muito difícil. A gente se suportar, a gente lidar com as nossas dificuldades, a gente lidar com as nossas feridas. Isso eu acho que foi uma reviravolta grandiosa, porque a partir do momento em que a gente também olha para as nossas restrições, para as nossas limitações, a gente se dá um certo respeito daquilo até onde a gente pode ir, qual é o nosso limite. E isso foi uma aprendizagem que eu acredito que todos tivemos. Eu vejo pós-pandemia um mundo um pouco mais prático, um pouco mais simples. Acho que também nós descobrimos que algumas coisas nós complicávamos mais do que o necessário e espero um mundo valorizando mais a nossa saúde física, mental e principalmente valorizando mais as nossas relações afetivas. Nunca um ser humano é o mesmo depois de uma crise. A gente precisa realmente acreditar que depois de todo o tsunami existencial, existe uma possibilidade e uma descoberta para você ser quem você é aqui e agora. É um mundo que vai continuar marcado por essa lembrança, mas que vai valorizar mais, talvez, esses aspectos mais simples e afetivos da vida, que no final das contas é o que realmente importa. Eu tenho uma frase que eu criei durante essa pandemia, que é: suportaremos a dor com atos de amor. Eu vejo um ser humano muito mais humanizado, muito mais integrado, no sentido também que ele deixou de ser só o profissional. Ele conseguiu trazer a humanização. E mesmo aquele super profissional que ele falava, eu preciso ser neutro, eu não posso mostrar, né? Ele precisou lidar com o fato de muitas vezes ele estar numa reunião, ele estar numa situação de trabalho e passar atrás dele, ou um latido de cachorro, ou um barulho, ou o vizinho que fazia reforma. Veja bem, ele está lidando com a vida tal como ela se apresenta. Uma vida de ser humano. Então a gente deixou de exercitar papéis e a gente começou a ser. Uma das coisas que eu sempre trago, o ter, significa falência do ser. Então eu acredito que a grande fase pandêmica que a gente ainda está vivendo traz uma oportunidade da gente se reconectar com quem a gente é. Esse é o presente que nós ganhamos. Porque a gente aprendeu a dar importância para aquilo que é importante, né? É tão mais simples se a gente puder, né, realmente discriminar aquilo que representa saúde para a gente.